Sônia Monte no ar. E a novidade que eu já divulguei aqui, que agora o nosso horário foi ampliado. Agora a gente vai estar aqui todas as terças e quintas, das 10 às 11h30 da manhã. Oba! Mas Luiz, você vai poder falar mais, viu? Vou poder falar mais. Dar mais dicas. Mais dicas. E hoje estou cheio de dica aqui. E vocês já sabem, né? Vocês podem estar participando aqui com a gente. Pode mandar um e-mail para showdasoniamonte@gmail.com. E também nós temos a nossa página aqui no Facebook, Show da Sônia Monte. O pessoal tá dizendo pra gente aqui, toda vez, né? Depois que o programa vai no ar, a gente coloca os áudios, disponibiliza. E pessoal mandando recado, gente. Pessoal da Áustria, de Portugal, da Espanha, o mundo inteiro dos conectado Estados conosco, Unidos. hein, Sônia? Porque, como vocês sabem, vocês que são aqui da região, é só sintonizar FM 98,7. E quem não está aqui na região pode conectar, a gente vai ouvir no mundo todo como o pessoal está fazendo, né? Pelo isso. nosso site, www.radiopoprio.com.br. É isso, gente. E eu estava conversando com a Lídia Rei e falando, né? Porque a gente fala muito isso, essa questão de filho e mãe, que é uma coisa assim tão íntima, né? E que as mães às vezes se culpam, ficam preocupadas se está fazendo a coisa certa. Então ela está dando umas dicas pra gente. Então vamos falar um pouquinho dessa relação mãe e filho. Quem vai falar? A Lídia. Lídia, como é que vai esse comportamento entre mães e filhos hoje? Você sabe que a minha clínica, ela é feita... Eu tenho várias áreas de atuação. Uma das que eu amo, né? É mãe e bebê, né? É quando eu posso acompanhar a gravidez, depois aquele período do nascimento e depois um período de crescimento, né? Essa é uma relação cheia, como é que a gente pode falar? Cheia de milindres, né? Mas é uma relação realmente uma das mais ricas, porque ela reflete, eu sempre falo, as relações, por exemplo, mãe e filho, ela na verdade, o que ela representa? Ela representa um microcosminho de relação que você vê fora, que você vê também em outras relações que acontecem. A mãe, resolveu engravidar toda feliz, mundo cor-de-rosa, quero meu bebê e tal, aí todo mundo feliz, achando que a gente está falando do aspecto mais positivo, a gente não está falando estamos falando de uma gravidez desejada, num sistema familiar onde todo mundo quer o bebê, né? A gente está falando desse aspecto, porque a gente tem muitos subitens, né? Do que essa relação mãe e filho representa. Eu aqui vou tentar falar do viés mais positivo dela, do mundo cor-de-rosa, que beleza, meu filho, eu quero nascer. Ninguém fala para a mãe do que significa isso, né? O que significa você gestar 9 meses, o que significa depois nascer o seu bebê, você saber que tem uma pessoa que depende exclusivamente de você, que você tem que cuidar e dar conta. Ninguém fala desse lado assim, das emoções que não são maravilhosas o tempo inteiro. Então, muitas vezes, a mãe leva um susto, porque acredita que a gestação e o nascimento do seu filho é aquele de book, como se fosse um filme da Disneylândia. E, na verdade, não é isso. Mexe com outras emoções, muitas vezes desconhecidas, que você não teve antes, que é o que é relação de dependência, o que é cuidar, o que é ser suficientemente capaz de interpretar e de entender aquele serzinho que está se manifestando e que não fala e que você não bota a tecla SAP para saber o que ele está querendo. Na verdade, é a mãe que cuida disso. Então, o período de 0 a 2 é um período delicadíssimo, porque é exatamente que a gente chama de simbiose, onde a mãe e o bebê são um só. A mãe é inteiramente responsável de cuidar, entram as outras pessoas, também os pais que estão ouvindo aí, fiquem tranquilos, porque ele também tem um papel nessa relação.
caso a relação seja uma relação com o pai presente, o pai também existe dando suporte. O suporte que eu falo é podendo acolher esse momento da mãe e do bebê. Na verdade, o pai é o que suporta. O pai é o que, quando pega no colo, é de alguma forma, que dá sustentação também para esse filho olhar o mundo. Não é só a mãe. Mas vamos falar que nessa simbiose, no período de amamentação ou nesse primeiro período de mamadeira, que não necessariamente só existe a amamentação, existem outras formas também atuais de alimentar, que vai existindo. A mãe se vê tendo que cuidar. Passou esse período, o bebê vira grandinho, começa a andar e crescer. Aí ele começa a querer criar espaço e território, porque ele passa a existir. Quando ele passa a existir, ele passa a botar as garrinhas de fora. Aí começa uma outra fase dessa relação, onde a mãe se vê tendo que falar quem é ela e quem é esse filho. Começam a separar as funções. Aí aquela questão dos limites a gente volta a ter que ser trabalhadas desde muito pequena. Se a mãe entende que na função dela, educação significa estabelecer quem é quem, ela começa desde pequenininho a transformar junto com seu filho essa questão. E fica muito mais suave para a criança entender que ele dorme no quarto dele, que o sono é para dormir a noite inteira, que não é para ficar acordando de cada meia hora. E isso passando esse período de 0 a 2, né, gente? Porque a gente entende que de 0 a 2 ainda estamos construindo essa identidade. Depois é que a gente passa por um estágio onde os limites... Aí a criança vai crescendo, vai aprendendo a falar, ela já corre, ela já descobre que ela pode voar. Voar no sentido, ela vai para longe, mas não quer ir muito. E a mãe está assim, sempre dando uma olhadinha. Aí depois entra um outro período que é da entrada no mundo social da criança, que é quando ele entra na escola, que tem um período de socialização, onde a mãe entrega o seu filho para outro cuidar. Na verdade é isso. Ela perde o controle absoluto, né? Porque enquanto está lá no olhar dela, mesmo que seja babá ou empregada, de alguma forma, as ordens e o comando são da mãe. Quando entrega para a escola, já é uma outra pessoa, que não vai fazer igual, que vai fazer com uma relação diferente, que não é igual a ser ruim, né? Mas já não é tão igual e tão vamos dizer, uma relação diferente. Aí entra esse período, a criança vai crescendo, vai desenvolvendo. Tem outras coisas que entram, tá, gente? Estou fazendo aí um desenvolvimento basicão. Aí entramos no período da criança com 7, 8 anos, onde entram as relações sociais, os amiguinhos existem, as diferenças, onde a mãe acredita que aquele amiguinho não é o melhor, e a mãe está cuidando. A mãe continua cuidando paralelo a estar inserindo essa criança no meio social. A criança, ela é feita também da assimilação da cultura e dos meios sociais. Ela não absorve só, vamos dizer assim, as relações que vêm de dentro de casa, né? Ela vai aglutinando outras experiências, quando ela desce para o play, quando ela se relaciona com a avó, que é uma outra coisa super interessante, assim. Todo mundo fala, mas a avó deseduca, não pode comer chocolate, a avó deixa. E o meu filho, quando passa o final de semana na casa da avó, volta mimadão, faz tudo o que quer. Na verdade, não é isso. A função social da avó é essa mesmo. Não é educar, é deseducar. Mas se a criança tem como eixo muito organizado o que pode e o que não pode, ela também sabe entrar e sair das relações diferentes. Quando ela desce para o play, ela brinca com os amigos diferentes. Quando ela está na casa da avó, ela sabe que ali o pote de bala é dela. Quando ela está na casa da mãe e do pai, sabe que não pode comer bala. A criança tem essa possibilidade, vamos dizer assim, de absorver essas diferenças. Muitas vezes o adulto é que não tem. Então, como o adulto não tem, ele acredita que a criança também não tem, mas a criança tem. Ele pode lidar com essas diferenças e não necessariamente ter comportamento de imitação ou de desaprender tudo que aprendeu. Não. Na verdade, ele adquire novas experiências, mas ele não desaprende aquele comando básico da mãe e do pai. Ai, deixa eu ver. Lídia, e como é que fica? Essa criança cresce, vira adolescente, vira um adulto, começa a ter vontade própria. E como é que fica essa relação da mãe com eles e os limites da mãe? A mãe permanece no lugar dela. Cada fase tem características diferentes desse filho, mas a mãe continua representando o mesmo lugar. A mãe é que dá holding, é aquela que orienta, mas que não faz por ele e não pensa por ele. Adquirindo essa autonomia,
a mãe vai continuar sempre. O garoto cresceu, ficou pré, ficou adolescente, está adulto, a mãe está no mesmo lugar. Ela continua representando a função dela. Se isso não vai misturado lá de trás, da primeira infância, isso segue de uma forma organizada. O filho, quando ele é autônomo, quando ele pensa e ele sabe executar, no sentido da execução das estruturas do pensamento e das emoções, a mãe continua naquele mesmo lugarzinho dela. É a que orienta, a que está do lado, a que suporta, mas não a que faz por ele e pensa por ele. Então a mãe continua ocupando o mesmo lugar. Em cada fase, na verdade, ela vai ter que ter novas estratégias para ajudar esse desenvolvimento desse filho. Mas ela continua ocupando o mesmo lugar dela, que é esse lugar de mãe, que é a que orienta, mas que não faz pelo filho. Ela não vai interferir na vida dele, mas ela vai educar, né, e também orientar. É exatamente isso. A orientação é da função da mãe. O fazer pelo filho, não é, porque senão o menino aprende a não pensar. O que acontece? Se ele não pensa, ele não cria solução criativa. Se ele não cria solução criativa, como é que ele sai das enrascadas do dia a dia? Na verdade, esse eu acho que é a delicadeza do lugar da mãe, porque na verdade ela tem que fortalecer a estrutura interna do filho para ele poder entrar e sair de todas as situações. Se ela faz por ele, ou se ela não ocupa esse lugar, a criança, o adolescente ou até o adulto fica no hiato e ele não vai ter depois como resgatar essas estruturas. Então, na verdade, se ela pode ir acompanhando isso com os percalços que isso tem, né? A gente não tem uma linha reta, mas tem aquela quedinha, aquela subidinha, eu acho que a mãe continua representando o mesmo lugar em todas as fases do filho. Então é isso, mães. Agora vão sentir menos culpados e poder educar melhor. É isso aí, espero, né? É bom, né, quando tem profissional falando, mas a Patrícia falou assim na prática, né, Patrícia? Como é que é? É assim mesmo? Você consegue? Na prática Você consegue administrar dessa forma? Tô conseguindo porque já vem com uma base, né? Desde pequena a gente consegue, ele já está com 17 anos, difícil. É por aí, Berenice? Ah, sei lá, quando você, na verdade, que tenho 5 filhos pequenininhos. Quantos? 5. Benza a Deus, eu só com tenho 2. Uma de 4, 2 de... Não, peraí. Uma de 4 anos, 2 de 5. Ah, agora os gêmeos ela fizeram até se 6 perde, anos. né? Não, ela tem gêmeos, 6 anos. São gêmeos. Não, porque na metade do ano eu fico com 4 filhos com a mesma idade. Depois, em agosto, muda, entendeu? Então, e pela minha experiência, eu tenho um filho de 40 anos, entendeu? Só, né? Então, as diferenças são muitas e as experiências são outras. Então, hoje, a experiência de ser, na verdade, mãe, avó e novamente mãe, é muito gratificante. E a gente, claro, a gente ouve os profissionais, mas a realidade, o dia a dia, ela tem muita diferença, porque cada criança, ela é uma criança diferente e as experiências são outras, mas eu garanto para você que a realidade faz com que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Principalmente quando a gente se fala de criança, quando se fala de atitudes, porque tudo mudou. O tempo lá ficou lá atrás no passado. Hoje a gente tem uma comunicação muito mais, vou colocar, mais humana com as crianças. Então tudo aquilo que muitas vezes era não, hoje eu já nem me coloco muito, porque hoje eu digo sim, pela própria experiência humana. Então quando se fala aí que a avó às vezes atrapalha a educação, eu digo que não. O tempo faz com que nós possamos ver diferente. Então, essa parte mais humana é muito mais real hoje na minha vida em relação às crianças. Mas é o que ela coloca, né? Que a criança sabe distinguir como que é com a avó, como que é com a casa. Os pais pensam que não, né? Mas elas sabem sim. E elas, na verdade, também elas manipulam muito bem. Elas são artistas. Tem a menor dúvida. São artistas, Sônia. Tem a menor dúvida. Mas também é uma troca, né? Agora, a mãe está vendo que está ali fazendo a coisa, a mãe fica, é mesmo? Você tem certeza? Você não está mentindo? Não, mamãe. Foi ele.
Foi ele. Foi ele. Mas agora há pouco aqui nos bastidores você estava falando que você mentiu pra sua mãe quando era criança. Tô aqui dedurando você, né? Vamos falar isso. Não foi isso, não. É que ela tá brincando. Ela tá ficando vermelha, que ela perceba. falou, não, que a Patrícia falou que o filho dela já tá grande, 17 anos. Aí eu falei, porque como eu tenho 1,78 m, que eu nunca fui pequena. 1,78 m e tanto, né? Então, quando eu era criança, aí eu podia falar isso pra minha mãe, falar alguma coisa, minha mãe falou assim, não, mamãe, porque eu já sou grande também. Embora eu tenha 5 anos, mas eu sou grande. Não, você não estava falando da moeda, Sônia, da moeda do feijãozinho no nariz. Sim, então, eu coloquei o feijãozinho no meu nariz e e coloquei também no do meu pai. Nossa. Assim, aos 2 anos. Tá bom? Já era grande. É engraçado, né, que nós, né, pais, eu não sou avô, mas enfim, a gente tem sempre aquele hábito que a gente adquire dos pais, principalmente dos avós. Antigamente minha avó, né, tinha mania, porque no meu tempo, né, e a gente media isso como, pô, a vovó tá velha. E hoje eu converso com meus filhos, um com 24, outro com 27, porque no meu tempo, e converso isso também com colegas deles, né, de teatro e tudo mais, e eu me pego falando as mesmas coisas, porque no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Enfim, a gente está chegando à idade dos nossos avós, né? Não, é porque o tempo está muito depressa, as informações são Mas quando não imediatas. estava depressa, minha avó já falava isso pra mim, que no meu tempo era assim, era assado, que tinha o cinema Rian, tinha Walter Pinto, tinha não sei o quê, que a gente não conheceu. No nosso tempo já tinha Não, Rian, no né? seu, no meu não, mas no tempo dela. Eu sou do tempo do Santa Alice, no Carioca. Mas é engraçado que a gente se pega falando as mesmas coisas que os nossos avós, né? Às vezes eu falando sobre teatro... Mas eu aposto, sabe, Sônia, que quem está nos ouvindo deve também estar pensando que tempo que eles estão vivendo e quais as recordações que eles têm. Porque isso é muito legal, a gente estar interagindo com eles, né? Pena que eles não estão aqui para conversar com a gente, né? Seria tão legal a gente poder ouvir as pessoas também, né? Que tempo é esse, gente? Você que está ouvindo, o que você tem de recordação para hoje à tarde, se chegar na hora do jantar e comentar na sua família? Mas eles não falam muito, eles trocam mensagem pelo Facebook, pelo Orkut, pelo WhatsApp. Aí, como eu digo aqui, abafa o caso, né? Messenger. Porque você vai para um restaurante, uma comemoração, aniversário, o que for, aí você vê, aí vão falar, aí você vê os mais velhos conversando e um que está em frente ao outro mandando mensagem para o outro que está em frente pelo celular para o outro responder. Ele não conversa. O pior é quando os mais velhos também estão no WhatsApp, né? Dia dos pais eu tenho visto bastante. O pai e o filho, cada um com seu tablet. O seu No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. restaurante. Realmente, eu não Aí que eu vou gosto falar, no dessa meu tempo não era situação. assim, não. No meu também não. No meu tempo não era assim, não. No meu tempo que ia com a vovó no No meu Santa tempo Alice não tinha assistir. telefone celular, gente. Não tinha. Mas olha O só. seu tempo tinha? Não. Então, pô. Se bem que o nosso tempo é o agora, né? A gente tá Mas aqui isso pra que isso. eu ia dizer. Nosso isso tempo é o foi agora. no passado, mas a gente vai, conforme as coisas vão mudando, a gente vai se adaptando e a gente também vai entrando no mesmo esquema, né? Então é isso. É isso. Tá? Mas, por favor, pode falar aqui no microfone, gente. Precisa mandar um WhatsApp pra eu traduzir. Manda tá bom? um WhatsApp aqui pra Soninha que ela Não, gente, comenta. olha, eu quero dizer pra vocês que a gente já tem o nosso número do WhatsApp, mas eu quero deixar pra dar na semana que vem. Olha o suspense, tan. Vou deixar para dar na semana que vem. Mas falando sobre passado, eu não consigo falar. Mas olha só, Sônia, a gente está falando do passado, de vovó, eu falei, e é sempre bom recordar o tempo que eu, pelo menos, ia ao cinema com a minha avó. E toda vez que eu falo da minha avó Gracina, tive outra, né? Mas a minha avó Gracina sempre foi a mais presente na minha vida. Já se foi há 24 anos, é como se ela estivesse aqui do meu lado. E uma recordação boa que eu tenho dela, eu tenho muitas recordações boas, mas a principal é o tempo que eu ia ao cinema com ela. E assim, o mais marcante foi assistir, lembra da Fantástica Fábrica de Chocolate? Todo mundo assistiu aquele filme, foi maravilhoso. Não, você foi lá no cinema. Fui não. A Fantástica Fábrica de Chocolate e Noviça Rebelde. E eu fui assistir a Fantástica Fábrica de Chocolate com ela no antigo cinema Santa Alice, ali na Barão de Bom Retiro. Já não existe mais há muitos anos, virou igreja. E se eu for falar quantos cinemas que eu fui que não existe mais... Não é? A gente não vai ter tempo do programa para falar de tudo. O que marcou assim, minha vida, não é que marcou, tô dizendo assim, que era o que eu mais curtia, era o Metro Boa Vista, né? Aquela tela, 180 graus. Aí você parecia que estava dentro do filme.
Você estava. Então, naquele tempo da Lagoa Azul, que não é isso, pelo cenário, né? O filme todo, aquele mar, parecia que você estava nadando. Lagoa Azul assistindo o Antigo Imperator, que hoje é a casa de espetáculo assistindo Ixi, Imperator. gente, ó, a sessão nostalgia no Numa programa. época que a gente. Não, e assim, é uma época que a gente entrava na primeira sessão e ficava assistindo o filme até a última sessão. Hoje em dia não. Você E para compra falar aqui da. pra aquela sessão e tem que assistir naquela sessão. E para falar daqui da região, né? Até o próprio São Luís, que já São não é mais o Luís, São claro. Luís. Né? Eu posso lembrar isso porque eu vi o Exorcista 3 vezes. Nossa. Na mesma sessão. Acabou uma, acabou outra e eu... Mas você se 3 assustou vezes. nas 3 sessões ou só na primeira e depois você repetiu Não, o susto? até a terceira eu consegui me assustar. O filme era Sim. fantástico, aquela menina era fantástica. Bem, gente, então, né, a sessão nostalgia, nós vamos falar com a Berenice. Isso. Nossa, Berenice, faz tanta coisa boa. Nostalgia com Berenice não combina, viu? Olha, Muda essa, Berenice, muda essa, Sônia. A questão é o seguinte, né? Você, daqui a pouco ele vai falar, mas você tem que ver... Uma Noite na Lua, bem lembrado. Quando eu soube que o nome dela, nossa convidada é Berenice, aí eu comentei aqui na mesa que tem um espetáculo em cartaz que termina agora no próximo domingo, Uma Noite na Lua. Esse texto é do João Falcão e está sendo encenado pelo Gregório do Vivier. João Falcão ganhou todos os prêmios de melhor autor, né, porque ele foi escrito, e agora o Gregório também ganhou todos os prêmios de melhor ator no ano que ele estreou esse espetáculo há 2 anos. E durante o espetáculo ele fala 540 vezes o nome da Berenice. Mas claro, um nome lindo é um nome desse, lindo Você desse. contou? Oi? Você Não, contou? tá no release, mas as Você pessoas contou? riem disso. Berenice quer dizer o quê? Que leva a vitória. Então é isso. É, ela leva a vitória por isso que a pra peça ela. está em cartaz E por até isso que hoje. o espetáculo está em cartaz tanto tempo. Viva a Berenice. Então, E vamos o à espetáculo vitória. só complementando, está em cartaz Mas até escuta, domingo, você fala no Oi assim, dá Casagrande. licença, você fala assim, viva a Berenice, nesse marasmo, viva a Berenice, a gente tem que bater palma, gente. E viva a Berenice! Isso, agora sim. Agora a gente tá pra cima, Sônia. Vamos lá, Sônia. Vamos. Berenice, olha, para começar, vou começar, depois nós vamos entrar no assunto, porque ela faz muita coisa, né, Berenice? Muita coisa. E ela é nossa amiga também, ela tem um programa, queria que você primeiro divulgasse o seu programa, para o pessoal, né, poder já estar sintonizado lá na NET. Isso, nós temos aí o programa de televisão, Berenice, e você, aqui pela NET, Rio de Janeiro, canal 26, São Paulo, canal 2, e depois nós temos os outros estados, que são 6 estados que a gente passa, né? E eu não sei todos os canais. Mas aqui no Rio de Janeiro, canal 26, todo sábado, às 22h30, com reprises durante a semana. E são um programa de entrevistas. Sempre eu foco a arte, a cultura, né? E sempre boas notícias. Porque eu sou contra, vou falar assim, ó, contra mesmo rádios e televisão hoje que só coloca, vamos colocar assim, notícias ruins que deixam as pessoas muito... Então você está no local certo, né, Sônia? Só falamos de coisas boas. Nem vou comentar o assunto. Está vetado. Aí, então, já é. Olha só, a Berenice, eu tô aqui com o currículo dela, mas eu queria que ela falasse um pouquinho, porque hoje ela veio aqui para falar de um trabalho muito interessante, que é a música na vida dela e a musicoterapia, né? Na verdade, assim, eu comecei muito pequena, estudando piano aos 6 anos de idade, e sempre muito ligada à arte, à música erudita principalmente, né? Nunca consegui romper esses padrões e ir mais para o popular. Sempre estudei muito clássico e depois eu fui fazendo todos os estudos na linha científica, onde eu cheguei até a física quântica e de lá eu fui então estudar a musicoterapia. Então todo o meu trabalho como pianista, como compositora, é um trabalho diferenciado hoje no mercado, porque hoje, não sei se você sabe, Sônia, já existem muitos computadores que já têm programas onde você coloca, inclusive, digital e já sai pelo próprio computador o tipo de doença que você tem. Você sabia disso? Sim. Já em Brasília nós já temos esses computadores e máquinas, né? Qualquer dia você poderia até convidar a Patrícia para ela falar um pouco sobre essa máquina, porque ela está chegando agora de Brasília e parece-me que ela vai abrir um centro de tecnologia aqui no Rio de Janeiro com essas máquinas, sabe? Que dá para você ver tanto quanto você tem de água no corpo, quanto você tem de gordura já existe, mas agora também colocando e sabendo qual o tipo de doença que você... Eu tenho uma amiga, a Mel, que ela
tem essa máquina. Então, e dentro desses padrões, pela música, pelas frequências, aí entra uma linha muito científica em que cada som de vibração que a gente fala, de cada nota musical, ela tem uma frequência que atua no corpo humano, entendeu? Então, dependendo dos seus órgãos, aquela vibração através da música, eu não vou falar para você que ela cura, não, ela não cura, mas ela dá um conforto melhor para as pessoas. Sim. Isso é, inclusive, a nível universitário, né? Não é um curso que a pessoa faz musicoterapia, ele se forma. Faculdade. Não, eu estou dizendo isso porque eu até cheguei a comentar com você, né? Não tem nada a ver, mas mais uma coisa que eu fiz na minha vida quando eu tinha assim uns 16 anos. Eu trabalhei no conservatório. Né? Não, quando eu tinha 16 anos, porque eu sempre fui grande. É que nem aquele filme. Então, o que acontece? Eu trabalhei no Conservatório Brasileiro de Música, na Graça Aranha, e tinha esse curso de musicoterapia. Ele é fantástico, mas não é muito, vamos dizer assim, não é muito divulgado, não é muito reconhecido dentro da nossa sociedade. Porque eu acho assim, tudo tem o seu tempo. E a musicoterapia, ela é um estudo mais avançado, entendeu? Aqui no Brasil, pelo menos, ela não é. Agora, no exterior, sim. Por exemplo, esse meu CD aqui, ele ficou já há 8 anos atrás, que já tem um tempo, ele ficou 5 anos em primeiro lugar no Japão, pela Claro Celular. Então, lá no Japão, eu tive uma receptividade assim, grandiosa. Então, todo esse meu trabalho de musicoterapeuta, como concertista, sempre eu tive assim, muito, vamos dizer assim, muito reconhecimento, mais no exterior do que no Brasil. Mas isso eu vou dizer para você que é sempre assim. Que a gente também trabalha com uma coisa grossa, mas é sempre assim. Não me pergunta por quê, né? Mas não tem importância, né? Porque um dia chega. Tudo tem seu tempo, sua hora certa. Sabe o que eu acho, Berenice? O que eu acho é o seguinte: o importante é que você tenha um trabalho lindo e que você consegue realizar e que as pessoas, né, são beneficiadas, cada um. Não são, viu, Sônia? Vou te falar por quê. Olha, vou fazer um questionamento aqui até, se você me permite. O trabalho que eu faço não é o trabalho que eu gostaria de fazer. Eu estou até desabafando aqui no ar, porque assim, eu já fiz vários programas anteriormente de televisão, onde eu queria colocar a Berenice com seu conteúdo, com a sua formação, tudo mais. Mas as pessoas ainda não conseguem compreender essa linha de trabalho que eu quero, na verdade, colocar no ar. Agora, a partir de outubro, quando o meu programa faz aniversário, eu vou mudar todo o visual, vou mudar todo o meu programa para eu ser a Berenice. Realmente a Berenice, viu? Você que está fazendo meu marketing aí, muito obrigado. Salve a Berenice. Salve a Berenice. Mas a Berenice tem sobrenome? Qual é o sobrenome da Berenice? A Berenice vamos colocar aqui a Berenice Belato, né? Desculpe, realmente, eu sempre falo no início, eu não falei que as pessoas que estão aqui hoje. Ficou presa a Berenice do espetáculo Uma Noite na Lua e não falou da Berenice Belato. Eu não apresentei as pessoas, gente. Mas a gente já está falando, já está apresentando. Estamos em casa. Estamos em casa, as coisas estão acontecendo aqui, as mensagens chegam até as pessoas, independente, não tem problema. Mas então é Berenice Belato. Belato, é isso. Isso. Berenice, então vamos falar mais um pouquinho dessa musicoterapia. Sim. Como é aplicada essa técnica, como ajuda as pessoas, como que as pessoas podem... Sônia, na verdade, assim, eu tinha um consultório, eu fiquei mais ou menos, eu não fiquei muito tempo não, eu acredito que eu tenha ficado uns 10 anos com consultório, trabalhando como musicoterapeuta, que era lotado, porque eu trabalhava em São Paulo, vim de São Paulo para o Rio de Janeiro, só tem muito pouco tempo, né? Tem 5 anos, na verdade, que eu resido no Rio de Janeiro e faço ainda ponte aérea. Mas eu tinha uma clínica ali na Leôncio Magalhães, em São Paulo, lotadíssima, porque as pessoas elas estão voltadas hoje a um tratamento mais holístico. Mas, sabe, é aquilo que eu estava falando para você aqui. Ainda não dá para fazer esse trabalho. Como eu vim embora para o Rio, e meu forte sempre foi a televisão, e com crianças eu não podia exercer toda essa, sabe, ficar em consultório trancado não dá certo. Televisão você grava uma semana, as outras 3 semanas você está de folga, para eu poder ser mãe. Mas a musicoterapia está aí, não acredito hoje, não estou sendo pessimista não acredito que isso vá decolar no nosso país. Por enquanto não, ainda não. Você vê. Sabe, eu não vou nem fazer tanto marketing, porque eu não vejo isso dentro da nossa sociedade hoje, que as pessoas aplaudam por isso, não.
Pode falar, Patrícia. Berenice, eu acho lindo esse teu trabalho. Eu tenho uma mãe com Alzheimer e nós usamos muito musicoterapia, principalmente eu em casa, né? Porque a música é a única coisa que nós não esquecemos nunca. Não esquece. Exatamente. Então, eu acredito que você vai fazer um excelente trabalho e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo saibam que as pessoas que estão em casa, eu falando particularmente, né, do que eu tenho em casa, minha mãe doente, que se elas botarem música, principalmente minha mãe que é italiana, eu até hoje, com 10 anos de Alzheimer, eu coloco as músicas italianas e ela canta. Então ela não fala, ela não me reconhece, mas a música ela canta. Então porque eu acho realmente lindo o seu ela trabalho. entra num outro campo, né, que é o campo logicamente da memória, que nós estamos falando aqui, ela regride e ela busca então cenas da sua infância, da sua família, entendeu? Então ela não precisa se expressar verbalmente, mas através do seu campo magnético que a gente chama das cores e dos sons, ela entra numa outra voltagem onde ela ali se reencontra. Exato. E aí ela logicamente ela vai se sentir mais confortável. Ela fica bem calma, às vezes ela está agitada. Às vezes ela está agitada e eu canto para ela e ela se acalma. Depende da música, viu, Sônia? Porque tem músicas aí que deixam as pessoas assim, músicas da época dela. E isso para mim não é nenhuma questão de dizer assim, não é de qualquer idade, música, não. Mas eu não consigo entrar nesses lugares, nunca consegui, com a música acelerada, o barulho lá em cima, porque isso aí, a gente começa a acelerar o coração, um monte de coisa, para mim isso nunca fez bem, nunca curti, não é questão de idade, porque eu nunca curti, eu acho que eu nunca vou curtir. Mas vamos colocar uma música. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa música. Pois nós vamos, acho que agora, olha, para você, meu querido, você que fez tanto o meu marketing, é o Violeta Vitória. Nossa. O Violeta porque é a nota si musical, cor violeta, que é do meu piano, né, Sônia? Fazer marketing do meu piano aqui. Sim. E a Vitória, que na verdade que leva a vitória, né? Você trabalha que são concertos que inclusive que você já gravou com CDs. Eu tenho 2 CDs, a Terceira Visão e o Caminhos da Música, tá? Então, essa música, ela vai atuar bem em cima da sua cabeça, que a gente chama de chakra coronário, tá? E vamos deixar rolar e a pessoa sente aquilo que ela tem que sentir, porque você ficar falando aqui, eu vou entrar numa linha. Então, vamos lá, Violeta Vitória, do CD Caminhos da Música. 98,7.
Então é isso, gente. Você vê, olha, ela falou que ela nunca foi pro popular, né? Mas essa coisa do erudito, do clássico, do piano, é uma coisa que eu acho que ninguém consegue não querer ouvir um piano. É lindo, né? Não é? Você não tem essa sensação? Olha, eu não sei, porque quando eu ouço música, eu me envolvo demais, né, Sônia? E o piano, lógico, eu gosto muito do piano, eu gosto muito da harpa, né? Que a harpa quase você não encontra. Mas eu estudei harpa também quando criança. Então, são instrumentos que fazem parte da minha vida, entendeu? Eu não sei viver diferentemente. Com certeza. O que foi Não, a Rose Russell, né? Ela mandou um recadinho, ela está atenta no nosso programa. Que bom, né? E ela mandou o seguinte recado: adoro música e acredito na cura da depressão através dela, tá? Ela tem vários CDs para relaxamento. Manda um beijo para mim, para você, e eu mando um beijo maravilhoso para ela, minha querida, minha amada Rose Russell McCord. É isso aí, gente. Olha, eu queria falar duas coisinhas aqui, que é uma coisa muito importante, né? Que aí às vezes as pessoas pedem ajuda, aí, né? O João, até ontem a gente estava conversando, né, João? E as pessoas interpretam tudo errado, né? Eu queria falar do Bob Lester, porque o que acontece? Bob Lester está com 102 anos, é uma pessoa que é um artista nosso. Com 102 anos, ele ainda sapateia, ele faz street dance, se vocês querem saber, ele rodopia. Ele está com 102 anos, gente, não é pouca coisa não, tá? E só que, até por questão até da idade, ele é uma pessoa sozinha no mundo, né? E o que acontece? Ele ganha um salário, R$700 por mês, e está nessa situação. Por quê que a gente está falando isso aqui, né? Tem gente até que interpreta errado, fala assim, quando a gente faz alguma coisa, né, Benício, está tentando expor as pessoas. Mas a gente tem até feito outras situações e não está conseguindo resultado. Então a gente está fazendo, agora falando aqui com vocês, né? Por que acontece? Eu vou falar o nome da pessoa, porque é o que acontece. O Luiz Henrique, né, sempre o acolheu e, lógico que teve outras situações no Bob, né, no passado, mas tudo assim, hoje ele não tem onde morar e ele cedeu um apartamento que ele tem em Niterói para o Bob morar, tá? Aí o Luiz também tem a vida dele, ele ganha, né, ele tem o outro apartamento dele, todas as coisas, e ele ainda paga a luz, mas só que o Bob tem que pagar o condomínio, que é R$300, e o resto que sobra para ele. Como o senhor, lógico, ele não sabe cozinhar e até, nem sei se vou dizer isso, mas é perigoso, né, uma pessoa dependendo, né? E ele está com problema de alimentação, porque ele precisa, né, de dinheiro para higiene pessoal, higiene da casa, se alimentar. Então, o que sobra para ele, vamos dizer assim, uns R$400 para ele se virar durante o mês com todas essas responsabilidades, né? E aconteceu que aí começou a faltar dinheiro para comida, ele ficou anêmico, né? Agora já melhorou, tem pessoas que têm ajudado. Então, o que a gente estava querendo? Se as pessoas pudessem ajudar com algum tipo de contribuição, né? Porque se cada um desse um pouquinho mensalmente, nem se fosse R$10 as pessoas contribuíssem, isso poderia sanar. Porque até metade, vamos dizer, até o dia 20 ele consegue, mas dali para frente já fica complicado. E até ontem saiu matéria lá no Anselmo Góes. Anselmo Góes, saiu ontem, saiu hoje, né? A resposta. Porque, na verdade, ninguém sabe quem foi como é que foi parar no Anselmo Góes. Porque a única coisa que aconteceu é que o Luiz Henrique tinha colocado na coluna dele, porque todo mês ele está dando notícias. Na página do Facebook. Né? Ele está dando notícias de como está o Bob e tudo, porque tem pessoas também que se interessam. Só que às vezes as pessoas contribuem no mês e depois passa 4, 5 meses, ninguém mais contribui nada. Então a gente estava falando isso também, né, a solução não é só a questão de dinheiro, mas porque às vezes as pessoas querem doar a cesta básica, mas ele não tem como cozinhar. Até a síndica do prédio, ela está fornecendo um almoço para ele, tudo direitinho, né? Mas eu estou dizendo assim, e são coisas paliativas, porque ele tem que ter um lugar para morar, ele tem que ter alimentação permanente, ele tem que ter a higiene, que é uma coisa muito importante, né? A gente está até vendo se consegue algum lugar para que ele possa ir, uma casa de repouso, essas coisas todas também, porque seria uma maneira dele poder ter uma assistência. Então, o que a gente fala para vocês? Se alguém puder ajudar, eu não vou passar conta, passar nada aqui, né? Se interessar, pode tá entrando em contato aqui com o programa, pode mandar um e-mail para o showdasoniamonte@gmail.com, as nossas páginas aqui no Face, tudo, né? Então é isso. Eu queria só fazer esse apelo, porque no momento, aí diz assim, né, um cadinho dali, um cadinho de lá, que isso não vai resolver. Não vai resolver. Mas se por esse momento, agora, se alguma coisa acontecer, já está ajudando, né?
Sônia, primeiro, agradecer ao Anselmo Góes por ter colocado isso em pauta, né? Exatamente. Porque assim, a princípio, o grande público não sabe nem quem foi Bob Leslie. Mas eu até contar um pouquinho da vida dele, mas eu não vou fazer isso, porque depois eu vou trazer ele aqui. Isso é ótimo. Mas o que eu quero colocar é o seguinte também, não é falar isso, né? Só que o Luiz Henrique, ele tem a vida dele particular, e ele lançou um CD de Silas de Oliveira, muito bom, por sinal. Que está fazendo uma homenagem. Né? E só que o Anselmo citou que ele... Quem era, eu acho que situar quem era o Luiz Henrique, né? Colocou. E o pessoal está metendo pau, dizendo que o Luiz está usando a situação do Bob, né? Para promover o CD dele. Gente, quem conhece o Luiz, como a gente conhece... Sabe que ele não faria isso, porque ele está desesperado, que ele está vendo uma pessoa de 102 anos, entendeu? Nessa situação, ele já ajuda, mas, gente, as coisas estão muito caras também. Ninguém consegue ajudar mais do que pode, entendeu? Muita gente não está conseguindo se ajudar. É o que eu estou dizendo. Quanto mais ajudar o próximo. Então, o que eu quero dizer? A gente está fazendo esse apelo aqui, porque no momento, qualquer coisa que aconteça, já vai dar para ele se alimentar e pronto. A gente está vendo outras coisas, outras possibilidades, mas as coisas não são assim. Enquanto as coisas não acontecem, a gente precisa resolver o agora, né? A questão é essa, né? Bem, gente, é isso. Já fiz nosso apelo, né? Agora nós vamos conversar... É legal, desculpe a gente voltar rapidamente atrás. O Anselmo Góes publicou ontem e publicou hoje a resposta que o Jerry Adriani deu, né? Eu acho que você viu o Jerry indicando o retiro dos artistas. Olha, o retiro dos artistas, ele não tem mais como ir para lá, porque... Não vou nem comentar sobre. Mas vamos ver outra possibilidade, se alguém puder ajudar, tá? Nós estamos aqui à disposição. E agora vamos a um breve intervalo. Rio. Rio. Você ouve a melhor música. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Inverno na pressão total. Rio. O jeito jovem de fazer rádio. Rio. Tem o apoio cultural do Bar Cariocando, um jeito carioca de ser. Shows diários de segunda a sábado no Catete. Cuidar dos dentes e da saúde da boca é muito importante. Para você que tem um bebê, crie o hábito de limpar as gengivas, bochechas e a língua dele com um pano limpo e úmido, principalmente após as refeições ou mamadas. E atenção com os dentinhos das crianças maiores. Controle o uso do açúcar. Melhor do que doces e refrigerantes é oferecer às crianças frutas e sucos naturais. O leite materno é o melhor alimento para o bebê e o protege de muitas doenças. Além disso, faz com que ele cresça forte e sadio. A Pastoral da Criança orienta as famílias e gestantes para que todos os bebês sejam alimentados exclusivamente com o leite de peito durante os 6 primeiros meses de vida. Amamente, muito carinho e leite materno. Eis a receita para começar bem a vida. Só depende de você. 98,7. Você sabia? Apenas 7 centésimos da água está disponível para o consumo global. Diminuir o tempo médio do banho, escovar os dentes com a torneira fechada e acabar com aquele pinga-pinga é cidadania por um consumo sustentável. Só depende de você. 98,7. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? Porque ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Rio. Você está na rádio. Rio. O jeito jovem de fazer rádio. Eu esqueci, né, de falar dos nossos convidados, não foi, Patrícia? Exatamente. Mas tudo bem. A Patrícia... Patrícia tem sobrenome? Eu ia falar, você não deixou? Eu ia falar. Delanoce.
Como? Della noite. Della noite. Ela é da noite. Não, Della noite. é das nozes. Não Das é das nozes. nozes. É um trocadilho que eu estou fazendo aqui. É. Mas, Patrícia, você é nutricionista. Sim. E a gente resolveu falar hoje um assunto que é de nutrição, sim, mas que é muito importante também, né? Porque as pessoas pensam na nutrição sempre aquela coisa do prato colorido. Mas a gente quer falar hoje sobre essa questão de rótulos, de comida industrializada, como é que a gente pode saber se aquilo ali, o que consta ali, como ler, a importância, se as pessoas, todas as pessoas, quando lerem o rótulo, elas vão entender e saber que aquilo ali tem pessoas que têm restrição de sal, e ela vai conseguir consumir aquilo, ela tem condições através de um rótulo? Olha, Sônia, se discute muito a respeito desses rótulos, né? Eu sou uma pessoa que vejo rótulo. Eu não também. Por ser nutricionista, não, mas eu gosto porque, para comparar o preço, e nesse preço, às vezes, você pensa assim, mas é barato, não é bom. Não, não é verdade. Às vezes eu pego uma maionese e quando eu vou ver que o barato, eu vou ver no sódio. Eu vou direto para sódio porque eu gosto da restrição de sódio. Então eu vejo que, às vezes, o barato tem menos sódio do que o caro. Onde que o caro a gente acredita que sempre é o melhor, e não é. Claro que a restrição, todos têm que ver. Quando você fala em diet, por exemplo, você vai lá no diet, você tem... O diet quer dizer o quê? Restrição de sódio e de gordura, né? Mas, na verdade, as pessoas também têm que ver. É diet, eu posso consumir. Não, não pode. Tem calorias, né? Da mesma quantidade, uma pessoa que está, digamos, um pouco acima do peso, diz assim, vou comer tudo diet, por que não? E muitas vezes o diet tem mais sódio até do que o normal. E qual a diferença de sódio e diet? Light e diet? O light é porque ele tem menor quantidade, às vezes 50%, 30%, é menor quantidade, não é totalmente isento daquilo. E outra coisa, principalmente as pessoas hoje em dia se fala muito em glúten. Não se come glúten, não. Deve se restringir quem tem problema de glúten. Não é todos que devem restringir glúten. Mas isso são os modernismos, né? A modernidade das dietas que dizem que isso não faz bem. Não é bem assim. O que faz bem, sim, é você manter uma alimentação boa. Se possível, conseguir consumir tudo que você faz em casa, né? Porque os industrializados, na verdade, veio... e tem muitos agora, porque as pessoas parecem que não têm mais tempo, né? Sim. Principalmente as crianças estão sofrendo com isso. Eu sou especializada em obesidade infantil e agora muito com idosos. Eu já trabalho com idosos há mais de 15 anos. Então, por quê? Porque o adulto em si, quando chega para fazer uma consulta e diz assim, mas eu agora não posso mais sódio porque eu descobri que eu tenho pressão alta. Não, tudo bem, você não vai poder mais ingerir coisas que tenham sódio, mas você pode ter a sua quantidade de sal por dia, sim. Mas eu não vou poder mais comer o quê? Assim, principalmente os embutidos enlatados. Não, mas eu vou comer minha feijoada, eu vou comer uma churrasco. Então, é meio difícil. E muitas vezes as pessoas, mães, né, às vezes, hoje em dia até empregadas, né, não conseguem ter empregadas, o que elas fazem? Compram tudo industrializado e ficam dando para os seus filhos, né? Mas, Patrícia, infelizmente... essa questão também, como você falou, concentração Sim. de sódio, eles também têm muita concentração também de açúcar. De açúcar, conservante. Isso. Mas isso é próprio para poder manter o alimento, não seria isso? Não, às vezes não. Conservante, sim. É só o conservante? E você pode ver que hoje em dia, por causa disso, as alergias têm aumentado muito, né? Esses conservantes levam a isso, né? E o sódio, você pode ver hoje crianças com 2, 3 anos, quando se deveria começar uma prevenção, até porque se a família toda tem colesterol alto, né, já tem que se começar. Hoje em dia as crianças, quando chegam a mim, já às vezes com 8, 10 anos, com colesterol altíssimo, problema de tireoide, problema de pressão alta, né, e obesidade. Infelizmente. E às vezes não é. Você sabe que não é culpa delas, né? É culpa de quem bota em casa. Então você não pode culpar uma criança por estar comendo aquilo se a pessoa é quem bota em casa. Ela deve ser restringida. Por causa dessas correrias de hoje, é o que eu te digo. As pessoas parece que não têm tempo de se alimentar direito. Às vezes você diz assim, mas eu só como em quilo. Sim, até em quilo você pode comer direito. Se você souber
né, dentro de um conhecimento, você conhecer alguém que possa te ajudar nisso, que, aliás, todos os restaurantes deveriam sim ter uma nutricionista, até para orientar, né, deveriam. Mas, infelizmente, não é obrigatório. Tem até sugestões de pratos. Exatamente. Né? E porque às vezes a pessoa está indo lá, ela tem um problema de tireoide, tem um problema de sal, um problema de glúten, e diz assim, poxa, eu não sei o que eu vou poder comer. E é verdade, muitas pessoas não sabem. Às vezes não é colocado... Um diabético, né? Não só isso, a questão do glúten, da lactose, né? Que exatamente. As pessoas têm alergia e têm intolerância. Isso está... Que, na verdade, a intolerância é a proteína do leite, né? É uma proteína. Né? Mas eu tenho esse caso com meu filho, que é o Victor, que tem um problema de lactose, e é muito é terrível, porque você não sabe o que dá para ele. Porque entendeu? A preocupação, né, Berenice, não é nenhuma questão. Você vai no lugar e fala assim, isso aqui não tem, mas às vezes no restaurante eles vão preparar, e que a gente fala coisa cruzada, né, que às vezes fica resíduos de alguma coisa. Pode, por exemplo, os amilaneses, tudo, eles usam muito aquelas coisas que tem, principalmente o monossódico, né, que eles chamam, que é o que dá o realce ao sabor, né? Inclusive, eu ouvi essa semana dizendo... Do Ajinomoto. Que as pessoas que são hipertensas substituir por isso. O que você acha disso? Não deveria, não. Não é a substituição. Você pode até usar como... no lugar desse, mas não que você seja, que isso seja verdadeiro, que você porque tem menos sódio, não. O sódio está lá, o sódio deveria ser, graças a Deus, está surgindo uma lei, agora parece que é proibido botar nas mesas, tomara que pegue, né, porque a comida já vem preparada com sal. Exatamente, como né? palito e como sal. Nunca se deveria botar o sal na mesa, porque o próprio alimento, ele já tem sal. Se as pessoas se habituassem a botar mais temperos, você pode substituir o sal, sim. Você bote mais temperos, né? Como cebola, alho, salsa, muitas ervas em geral, né? Que é muito usado. Mas aqui não se tem o hábito. E aqui o hábito, graças a Deus, está surgindo agora, até nos fast food, você vê, tem combos com maçã, combos com saladinhas, né? Desde o momento, não vem mais aquele salzinho que vinha antigamente, né? Só se você pedir realmente, né? Mas essa conscientização... Não, e é uma coisa engraçada, porque eu também, ainda bem, não sou hipertensa, mas sempre comi também, talvez por isso, né? Mas às vezes também, assim, a batata frita não é nem uma coisa boa de comer. Quando você vai no lugar que você vai fazer uma batata frita, eles acabam de fritar a batata, aí eles jogam um monte de sal. Mas aí... Aí eu falo assim, gente, eu quero sem sal, quando dá vontade. Eu falo assim, por que eles acabam de fritar, aí põe ali e vai... Devia de deixar e depois... Como a pipoca do cinema. Exatamente. Como qualquer lugar. Você a deixa, pessoa tem que ter a consciência. Exatamente. Ela coloca a parte, mas não, já vai... Porque isso já é cultural. Parece que é cultural. Isso aqui já está aqui incutido aqui no Brasil, né? Vamos dizer, que tem que se botar sal em tudo e não precisa. E isso, mas eu te digo, Sônia... Até o macarrão já vem com sal. A pessoa vai cozinhar e põe um monte de sal nele. Mas não precisa. Quer dizer, o macarrão, você pode até botar na água um pouquinho, mas o molho que você fizer, você também já vai botar sal. E muito é usado, por exemplo, você vai fazer um molho de tomate hoje em dia, é raro alguém que faça um molho de tomate mesmo, que deveria ser feito com a salsinha, com a cebola. Não, vai comprar o quê? O sachê pronto. Aquilo já é rico em sal. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, que a gente está falando a coisa do rótulo, que às vezes se você lê no rótulo, assim, não tem açúcar. Mas não tem várias substâncias ali que não deixa de ser um açúcar com outros nomes? É um açúcar, como por exemplo, nós temos o açúcar da sacarose, né? Temos, mas Esse negócio tem uns negócios, sei lá, que é de milho, açúcar, eu não sei o nome. Açúcar invertido, açúcar de milho, tem vários, tem. Como, se a gente for falar... Como é? Sei lá, esqueci. De quê? Que tem às vezes no rótulo, e às vezes no rótulo tem 3 coisas que correspondem a açúcar. Mas isso aí deveria vir, sim, entre parênteses, como açúcar. Porque às vezes a pessoa não vai conhecer. Porque, na verdade, deveria... Exatamente. Isso. Então, isso aí você está certo, assim. No rótulo tem, às vezes, algumas substâncias que a pessoa não sabe exatamente o que é aquilo. Deveria vir. Mas me parece que tem. A lei existe, né? E hoje também, isso aí, pelo menos isso aí eu já sei, né? É que o que vier primeiro é que a quantidade é maior. Como assim? Do produto.
quando você lê um rótulo, diz assim, vamos dizer assim, gordura. Então, porque tem maior gordura compõe aquele alimento. Ah, sim, mas aí você tem que ver todas as gorduras que estão ali, porque nós temos... Não, estou dizendo que o que você diz no geral. Não, a ordem, como está escrito no rótulo. Ah, entendi, tá. Não, mas não, a ordem eu acho que está correta, sim. Na ordem não estou tem... dizendo, é porque a gente poder esclarecer isso ao público. Sim, não. O que está é uma quantidade, vem primeiro, porque aquilo que tem maior quantidade naquele alimento. Ah, sim. Por exemplo, eu acho que deveriam se ligar mais em sódio, em açúcares e na gordura saturada. Essa é importante. Quem é que diz que não tem gordura trans? O que é isso? É a transgênica. É aquela gordura que hoje em dia, que se usava muito, usa-se ainda em muitos biscoitos, né? É aquela gordura... Foi por isso que ela comeu do meu biscoito. Exatamente. Não, é porque eu tenho problema com glúten, ninguém sabe, mas eu tenho. Olha, eu tenho intolerância. Não, o teu glúten é só farinhas, Não, mas o biscoito tem. Não, exatamente. Você vai ter que ver tudo que não tem glúten. E isso no rótulo tem que estar escrito. Isso é obrigatório e tem vindo. Isso não tem tido problema. Eu digo, justamente, diet vem, o glúten vem. Isso tem que vir expresso bem grande, para a pessoa ver logo, entendeu? Olha, deixa eu dar só um depoimento. Sim. Eu, algum tempo atrás, eu fui numa nutricionista. Ela mandou eu cortar tudo. Cortar o sal, cortar o açúcar, cortar macarrão, cortar pão, cortar presunto, cortar gordura, cortar frio. Eu acabei cortando biscoito. Cortei os pulsos, acabou de ver. Não, tá aqui, porque assim, tá inteiro. Ou seja, eu não como salada. Mas isso tá errado. Você tem que comer verde. Eu não tô comendo nem a mulher do Hulk verde. Quer dizer, falei, foi. Mas não vai, entendeu? Não vai, nem a xereque. Nem a xereque? Vou deixar no masculino. Mas enfim, entendeu? Não vou. Cara, eu vou fazer uma brincadeira aqui. A Patrícia tá de verde. E a porra? Eu tô de verde. Mas a nutricionista tá de verde. Olha aqui, isso que agora há pouco, enquanto a Patrícia estava falando, você sabe o que ele me convidou aqui? Eu comi lasanha daqui a pouco, você acredita? Não, e essa restrição toda te deixou um pouco... Eu abafei o caso, mas sabe, mas isso e o tá pior? Errado. Não, e o pior, não sou Sônia, nutricionista, mas isso está errado, porque a pessoa, lógico que você tem que comer essas coisas, mas geralmente uma nutricionista, um nutrólogo, ele vai montar um esquema de acordo com... E só para terminar isso, engraçado que essa nutricionista que eu fui, né, você imagina aqui, uma pessoa esguia como ela e tal. Ela é uma nutricionista, ela fizer errado. Pô, mas ela é imensa de gorda, como é que ela vai me dar o exemplo, vai me dar a receita para eu comer para emagrecer? Não tem condição, não tem condição. E olha que essa Patrícia aqui é elegante, né, Patrícia? Mas você procurou a pessoa errada, né? Não, e ela veio falar falar como eu deveria comer, que eu tinha que andar não sei quantos quilômetros. Enfim, eu saí de lá, fui pra casa amargurado. Aí comeu uma lasanha. Aí comi uma lasanha sadia, falei sadia, mas foi. João. Enfim. Aí você comeu uma lasanha, pronto, ficou tudo João, certo. O jeito foi cortar os pulsos. Não corta os pulsos, não. Realmente, às vezes radicalizam, porque você, na hora de uma anamnese, que é a hora que nós conversamos com o paciente... Anamnese. Que nós conversamos com o paciente... vai saber tudo de você naquele exato momento. Exatamente. Você tem que saber tudo do paciente, o que ele está habituado a comer, o que não. Dentro disso é que nós fazemos substituições. Mas, claro, a gente não sei porquê... colocar novos hábitos também, né? Novos hábitos e tentar... Por isso que eu digo, eu gosto de trabalhar com criança e idoso. Porque lá embaixo... Estou fora. Porque o adulto... Ele já está no meio termo. Exatamente. A gente consegue, não é que consegue. Mas também dá um monte de papel para essa pessoa, porque eles saem de lá com um monte de papel, colocar aquilo na geladeira, é muito difícil a pessoa realmente seguir. E são hábitos de 48 anos. Exatamente. Então, é o que eu estava te falando antes, né, Sônia, que a gente não reeduca. A gente tem que educar, porque o educar tem que vir de criança. Né? Então, o educar é que é o problema. Mas a gente consegue sim. Então, eu quero te dizer que o exercício é importante, porque do momento que as pessoas chegam para mim, a primeira coisa que eles pensam quando eu digo, sou nutricionista, eu quero emagrecer.
Não, você quer emagrecer, mas não vai depender só de mim. Vai depender principalmente de você e de outras. Primeiro vamos ver todos os exames laboratoriais, ver o que você está passando para poder... Agora uma outra coisa aqui que a gente está falando. Patrícia, essa questão que o pessoal sempre que quer fazer as coisas para emagrecer, né? Mas às vezes não é para emagrecer, porque se você tem uma patologia, um diabetes, uma hipertensão, alguma coisa, você vai procurar um nutricionista para que você possa comer direitinho e controlar a sua doença. Sim, por quê? Por isso que eu falo dos exames laboratoriais. Nenhum nutricionista pode te dar uma dieta sem ver todos os exames laboratoriais primeiro, para saber se você não tem alguma dessas patologias. Porque dentro dessas patologias nós temos que cuidar primeiro da patologia, né? O emagrecimento é o que vem depois. Se precisar, a gente tem que fazer tudo. Mas é engraçado que a gente fala isso, mas se a pessoa começa a comer direitinho, ela querendo ou não, ela emagrece. Não só o comer, ela tem que assim, entrar com um exercício e tudo. Porque o que a anamnese é mais o quê? É justamente para a gente ver o tipo de trabalho que você faz, a quantidade de caloria que você ingere, né? Levando em consideração também o metabolismo e tudo, né? Porque nós temos equipamentos para vermos tudo isso. E hoje com a tecnologia, então, nos ajuda muito. Então, através disso, é que a gente vai poder fazer uma dieta própria para você. Viu? Já pode marcar consulta, João. Só marcar. Já pode marcar. Onde? E não tem problema. Não tem problema, porque os pulsos vão estar intactos. Não, com certeza. A gente vai vir... Varicultura, né? Não, porque depois vai vir problema de ferro também. Vai ser mais problema, que você vai perder tanto sangue, vai perder tanto... Olha, mas como você correndo risco falando, de vida. Mas é isso, Sônia. Como ela estava falando, você passa 48 anos, no caso, 48 anos agora, mas eu acho que foi uns 4, 5 anos atrás. Você passa 40 e poucos anos de vida comendo sempre aquelas coisas e muitas vezes impulsionado até pelos teus pais, né? Porque no passado, o gordinho era o sadio, né? Come, almoço na casa da avó, almoço na casa do avô. Tudo e leva mesmo pra em casa avó. mesmo, era aquela Coisa fartança, boa. né? Como todo mundo sabe. De um tempo pra cá, do tempo de malhação pra cá, que a gente aprendeu, né? Diante de tantas informações, que o gordo não é o saudável. Mas no passado o gordo era o saudável. E eu continuo assim até hoje. Me convenci disso, não mudo a opinião. A opinião é essa. Porque assim, não, na boa. E aí de repente chega, né? Várias pessoas te falando, você tem que emagrecer, você não tem saúde, nem sabe do que se passa na cabeça. Acha que o cara é gordo, não tem saúde. Eu jogo futebol 1 hora e tô bem, em pé e com disposição. Sobe as escadas aqui da rádio. Chego bem. Não trago morreu uma aguinha ainda. pra beber uma água, mas chego bem. Passou. Tranquilo. E aí a gente chega numa nutricionista, ela manda trocar tudo uma hora pra outra. Não é assim, entendeu? Pode trocar o biscoito doce por um salgado, pode trocar uma massa diária por uma massa mensal, não é assim? Não é assim, doutora? Né? Bem, gente, olha, enfim, é por aí. O João já marcou a consulta com a Patrícia? Vou marcar, mas primeiro tem que saber se vale cultura. Aquele vale cultural. É o seguinte, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, já voltamos. Primeiro vamos falar quem chegou aqui. Tem ela ali. Vai falar, né? Fica muito bem. Não mude, continue a Bob. Já mais músicas. Inverno, muito mais músicas. Rio. Bob. Vamos seguir. Inverno na Rio. Você ouve a melhor música. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Inverno na pressão total. Rio, o jeito jovem de fazer rádio. Prefira alimentos orgânicos. Agricultura sem veneno é você e o planeta com mais saúde. Só depende de você. 98,7. Vocês, CPM 22. Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola. Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos.
Todo aluno com aprendizado adequado à sua série. Todo aluno com ensino médio concluído até os 19 anos. Investimento em educação ampliado e bem gerido. É isso que o Brasil tem que fazer nos próximos 15 anos para mudar a cara do país. Não fique aí parado. Participe. Começa comigo e com você. Aqui e agora. Todos pela Educação. www.todospelaeducação.org.br. Rio. Olá, ouvintes! Estou convidando vocês para ouvirem meu programa Música e Companhia, toda quinta-feira, das 17 às 18 horas. Se você é músico ou cantor, entre em contato conosco. Nossa finalidade é dar oportunidade a você que não tem facilidade na mídia. 2547-1404. Rio. Você está na rádio Rio. O jeito jovem de fazer rádio. Então é isso, gente. Olha, depois, se vocês quiserem mais alguma coisa, quiserem fazer uma pergunta, a Patrícia depois volta aqui para falar de novo com a gente. Aí, como eu tô falando, manda um e-mail aqui pra gente, manda um recadinho, inbox, né? Fazendo a sua pergunta e a gente traz ela aqui para abordar outros temas, tá? Ô, Sônia, posso fazer uma sugestão pra Patrícia? Você? Olha, eu gostaria muito se tivesse um programa falando da lactose. Porque as mães sofrem demais quando tem crianças com esse problema da lactose. Eu tenho intolerância à lactose e a glúten. As informações, assim, às vezes são bem complicadas, no sentido assim, porque saíram muitos danoninhos, sabe, que tem sem lactose, mas pela orientação médica, a médica fala assim, precisa verificar bem, porque é a proteína do leite. Porque as mães pensam assim, como eu, estou dando um testemunho. Olha, não pode porque não tem leite. Não, a médica fala, não tem nada a ver com leite, é a proteína do leite. Então, seria assim, um programa bem informativo para as mães. Porque as pessoas confundem isso. A questão da alergia e da intolerância. Exatamente, que seria muito importante. É um grande diferencial. Aí você vê, parece que não, mas é uma grande diferença. Uma sugestão aí, seria legal isso. Então, Patrícia, você já está intimada a voltar para falar de lactose. Isso eu não vou falar aqui, não. Tá? Então é isso. Gente, o Berenice, agora vamos colocar mais uma música. Fala um pouquinho dessa música pra gente. Essa agora vem a Vozes dos Anjos. Né? Título de estudo, né? A Vozes dos Anjos é a nota musical lá, que trabalha muito com o sexto chakra, com o terceiro olho, que é no meio dos olhos, né? Que tem associação aos olhos, ouvidos, nariz e os seios da face. Trabalha também com a glândula da hipófise, que é a pituitária. Então, tá aí. Vamos ouvir. Lá. A rádio mais pop Rio.
ficou na CTI 8 meses. João Luiz, e aí, quais são as dicas para daqui até quarta-feira? Tem muita coisa boa essa semana. Sabe o que eu vou ver hoje? O quê? Billie Holiday. Nossa, esse espetáculo estreia hoje. O nome do espetáculo é Amargo Fruto, a vida de Billie Holiday. Não assisti, aí eu conto pra você semana que vem. Você me conta, mas deve ser maravilhoso. Que a nossa querida queria, mas trabalha, né? Trabalho. O trabalho muitas vezes me impede de assistir as coisas boas da vida. E você esse já musical, vive no teatro? E esse musical certamente é muito bonito. Inclusive é uma das minhas dicas da semana. Mas vamos lá. Hoje, por exemplo, quinta-feira, tem o Sérgio Malandro. Lembra do Sérgio Malandro? Ele continua lotando o Teatro Net em Copacabana. Impressionante. Ainda tem gente que paga para assistir Sérgio Malandro, para ouvir besteira, mas é de uma qualidade muito legal, as pessoas gostam. Eu assisti, gostei muito, levei meus filhos. É muito interessante. Então ele hoje vai estar no Teatro Net de Copacabana, ali na Siqueira Campos, até o dia 10 de setembro, todas as quintas-feiras, às 9 da noite. Tá? Hoje também estreia. Pra você, Leonardo, que chegou agora, você que é um cara que conhece cinema muito, pra você o melhor ator do mundo de todos os tempos. Rapaz, é difícil, hein? No Brasil? No mundo. No mundo? Não sei dizer agora, tem vários nomes. Eu diria Charlie Chaplin. Esse é um marco, né? Mas aí, na realidade, o Charlie Chaplin não é tão ator assim, né? Ele foi um grande ator, mas ele criou uma personagem que marcou. Enfim, mas não sendo ou sendo, na minha opinião, ele é o grande ator de todos os tempos. Hoje estreia Charlie Chaplin, musical. Imperdível. Imperdível. Teatro Vivo Rio, lá no Vivo Rio, Aliás, o ator, como é o homem, Homem de Melo, né? Jarbas Homem de Melo. Isso. Ele tá a cara do Chaplin. A cara do Chaplin. É impressionante, tem hora que a gente confunde, assim, é impressionante que ele tá idêntico, exatamente. Idêntico. Não, e aí na foto, não é nem tanto, hein? Ele pessoalmente no palco, mas é a cara do Chaplin, é impressionante. Assustador. Esse espetáculo também ainda não assisti, porque teve em São Paulo. Eu ia a São Paulo para assistir, porque eu achei que valia a pena. Quando eu soube que eles viriam para o Rio de Janeiro, eu deixei para assistir e com certeza eu vou assistir agora. O espetáculo estreia hoje, como eu falei, lá no Vivo Rio, tá? O Jarbas Homem de Melo, ele faz o Chaplin. O Marcelo Antoni faz o irmão do Chaplin. E no elenco ainda tem o Paulo Goulart filho do nosso querido Paulo Goulart, que já se foi em Sete Bruna. É uma versão brasileira do Miguel Falabella, tá? As coreografias são do Alonso Barros e a produção é do Sandro Chaim, um grande produtor do mercado nacional de musicais, e da Cláudia Raia. A Cláudia Raia produziu esse espetáculo com o Sandro para homenagear a Chaplin e também para colocar o maridão, né, o Jarbas, em cena, fazendo um grande personagem. E certamente o espetáculo vai agradar muito, foi um grande sucesso em São Paulo e certamente será aqui no Rio de Janeiro também, que vai a partir de hoje até o dia 30 de agosto, em vários horários, de quinta a domingo. Então a minha outra dica é Charlie Chaplin, tá? Você assistiu o filme Lisbela e o Prisioneiro? Todo mundo viu, todo mundo tem referência, teve filme, teve na televisão, minissérie, já teve peça de teatro. Enfim, semana passada estreou também no Teatro Net em Copacabana o espetáculo Lisbela e o Prisioneiro, com a Lígia Paula Machado, que faz a Lisbela, ela além de atriz, ela também é a produtora do espetáculo, com Luiz Araújo. São 8 atores, 8 músicos e 3 acrobatas circenses. Não assisti, mas me disseram, a Pulguinha me contou que o espetáculo é lindo de morrer, maravilhoso. De sexta a domingo, no Teatro Net. O espetáculo está às sextas e sábados às 9 da noite e domingo às 6 da tarde. E fica só até o final do mês de agosto. É imperdível, tem que todo mundo lá assistir, tá? Amanhã, no Circo Voador, tem Xangai. Lembra do Xangai? Ai, que saudade de você. É ele que lançou essa música, depois todo mundo cantou, mas foi o Xangai que fez essa música e ele vai estar amanhã no Circo Voador. Lembra do Benito de Paula, Soninha? Benito de Paula. Olha, a gente falou aqui no início do programa aquela coisa, né? Isso aí, vou te contar, você foi lá no Chaplin, olha só. Ele foi na nostalgia outra vez. Mas eu falei, eu falo sempre o seguinte, as minhas dicas são as minhas dicas, é o que eu gostaria de assistir se eu tivesse tempo. Não, porque no momento a gente falou lá de saudosismo. Isso, claro. Foi lá no Chaplin. E agora eu vou no Benito de Paula. Que é outra coisa Mulher que marcou brasileira muito, em primeiro lugar. Benito de Paula é maravilhoso. Assisti Benito, lembra lá no Meyer, com uma produção sua lá? Foi. Né? Benito de Paula. Nem existe mais barril do Meyer. Ele vai estar na ilha, né? Na quadra da União da Ilha. E no sábado ele vai estar no Tijuca Tênis Clube. É um show imperdível, eu adoro Benito de Paula. É um show dançante, bonito. Ele realmente é uma grande figura. Pena que não é tão valorizado
para as pessoas mais jovens. Meu filho não conhece. Gente, mas aonde o Benito vai, lota. Né? Ele vai no lugar, o pessoal quer assistir até no telhado. Agora o filho dele está cantando junto com ele. Também. O Rodrigo foi várias vezes no programa, quando a gente ia lá na Band. Uma outra dica, você já ouviu falar num anão chamado Gigante Léo? Bem, o Léo tá aqui, mas não é gigante. Não, é outro. O Gigante Léo é um anão humorista, né? Ele mede, sei lá, 50 centímetros. Exagerou, né? Não, muito pequeno, enfim. O cara, ele é um anãozinho, realmente, né? E ele tá com um show dele no Teatro Fashion Mall. É um show de humor, é um stand-up. É muito engraçado. Eu ouvi falar assim, né? eu vi uma E assim, matéria. o que diferencia o show dele de tantos outros em cartaz é porque ele fica no palco durante 1 hora brincando sobre as dificuldades que o anão tem no cotidiano. Eu vi uma Desde a ida matéria. dele ao motel com uma mulher, enfim, para ele lavar a mão num banheiro, numa rodoviária, no aeroporto, dele abrir e fechar a porta, ele não alcança a maçaneta, imagina, é uma loucura. Ele só aperta até o 3º andar do elevador. Ele só pode morar até o 3º andar, porque se ele morar no 5º, 6º, ele não alcança. E são coisas que ele conta isso de forma, logicamente, engraçado e chocosa. Mas todo trágico é cômico, né? Não, sim. Já se diz. E no final do espetáculo, como é que termina o espetáculo, na verdade? Ele faz uma menção e é mais ou menos isso. Olha, vocês ficam reclamando da vida por isso. Olha eu aqui. Olha as minhas limitações. Olha as minhas limitações, eu tô aqui há 1 hora fazendo vocês rindo. Eu sou funcionário público, as pessoas me respeitam, alguns inclusive estão aqui na plateia. E vocês reclamam da vida e eu não estou reclamando da vida. A vida é feita para isso. Então, é uma super oportunidade de assistir um humor diferente, entendeu? E ele estava fazendo sexta e sábado às 11 da noite no Teatro Fashion Mall. E agora, a partir dessa semana, desde ontem, no caso, ele está às quartas e quintas-feiras, somente às quartas e quintas-feiras, às 9 da noite no Teatro Fashion Mall. Entendeu? Então, Gigante Léo no Teatro Fashion Mall, quarta e quinta-feira, às 9 da noite, tá? Uma outra dica, eu ontem tive com o Orlandinho. Você conhece o Orlandinho, né, Sônia? Orlando Kleme, Clube da Mútua. Kleme, um beijo pra ele também viu o show do Benito de Paula lá no... Com certeza, Orlando leva aquelas senhorinhas sempre ao teatro. No Benito de Paula lá no Barril, quando eu produzia lá. Eu vivo passando por ele, esbarrando nele, uma figura, já trabalha nisso há muito tempo. E o pai dele também. Também, a mãe dele, pessoas carinhosíssimas. Mas ele agora não, há muito tempo, ele tá cantando. Ele canta, ele tem um bailinho do Orlandinho. Tem o CD. E o próximo bailinho do Orlandinho vai ser no próximo sábado agora, às 19 horas, no Panorama Hall, que fica na rua João Lira, 95, 19º andar, que fica dentro do hotel. Então, Panorama Hall, o bailinho do Orlandinho. E quem você quiser. Não sabe que ele tem as Orlandetes, que são o fã-clube? Que vai de camiseta? Eu sei. Então. Ele é muito bom. Aliás, tem gente que nasce pra coisa, né? E ele nasceu pra carregar um beijo idoso. pra você, pra Fernanda e pra Sofia. Pra todo mundo, né? A Sofia pra mamãe, tá linda. pra papai, pra todo mundo. Não, a Sofia, a filhinha dele. Sofia, linda, tá linda. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo e com ele. A coisa de uns 6 anos atrás, a gente combinou de passar Réveillon em Canela e Gramado. Ele ia com o grupo dele de ônibus, eu fui de avião e tal. E aí a gente marcou de à noite se encontrar em tal lugar e tal, e a gente ia... Enfim, aí cheguei na cidade, fui olhar onde eu estava o hotel, certamente longe do que ele ia ficar e tal. E ele me falou o nome do hotel dele, eu falei onde estava o meu, onde eu ia ficar o meu e tal. Quando eu encontrei o meu hotel, a minha pousada, que eu olhei pro lado, era ao lado do grande hotel de Canela onde ele ia ficar. Aí eu liguei pra ele, Orlandinho, porra, tô do lado do hotel onde você vai ficar. Passamos o Réveillon juntos, foi maravilhoso. Ele é sempre gente muito boa mesmo. Mas enfim, então a dica para sábado é o bailinho do Orlandinho. Agora, você também, você, Leonardo, você vai muito a cinema, conhece. Sim, claro. E tal. Gente, o Leonardo, ele disse que não vinha hoje no programa e de repente ele apareceu no programa, né? Mas isso assim que é bom. É bom não, aí você não vai fazer... É uma participação surpresa. Mas só que ele não vai fazer a participação, nem Mas também não posso falar, porque eu vou dizer que tem filme que não presta, que é uma bomba. Aí, não faz isso não, porque fulano é meu amigo. Aí eu prefiro não é assim. Tem tem filme bom pra ver. Tem... Mas por que aqui tem censura? Ou... Não, é porque tem uns amigos meus que falam assim, poxa, Léo, eu sou teu amigo, você foi lá, falou que tá no meu filme é ruim. Eu falo, mas posso fazer nada. Eu digo na cara, é uma bomba.
Uma porcaria. Sincero. Claro. Daí você não vem ao programa... Não, eu venho sempre. A quinta-feira é o dia dele, mas ele falou que não vinha. Não, hoje eu não... mas o bom é isso. O interessante é quando a pessoa sente a falta do fulano. Mas então, olha só. Um filme que pouca gente viu, não é blockbuster, e eu achei fantástico. Que Mal Eu Fiz a Deus. Você assistiu? Esse eu não vi. Não viu? Então não perca, tá? É um filme francês. Ele mostra, né, a família, né, um casal, né, com 4 filhas. E cada uma das 4 filhas casou, né, com 4 homens, né, de diversas classes e tipos sociais e tudo mais. Então, uma delas casou com um judeu, a outra casou com um turco e a outra com um oriental, com um japonês. Vocês imaginem Só a falta guerra... uma casar com um anão. Não, aguarda que o pior vem depois. Quer dizer, pior não, que eu não posso nem falar isso, mas enfim. Mas aí... E aí o filme mostra, né, as brincadeiras entre as culturas, né, e todo o preconceito que existe entre essas culturas e tal. Quando eles conseguem se acertar entre os 6 e mais o pai e a mãe, os 8, a filha mais nova casa com um negro. E aí você imagina o que não acontece nessa família, juntando os cunhados e genros judeu, turco, oriental e negro. É uma loucura isso. É uma loucura. E é uma grande sacada, porque assim, a gente nunca ouviu falar num filme... É francês esse, né? É francês, vale muito a pena assistir. Que Mal Eu Fiz a Deus. É fantástico o filme, vale super a pena ser assistido. E tem uma outra produção francesa que entra hoje em cartaz, que é um filme de animação, que é O Pequeno Príncipe. Só que a história acontece a partir de um acidente que uma menina vê um avião cair uma hélice e ela vai na casa desse senhor e ele conta a ela a história do Pequeno Príncipe e vira o filme. Eu quero assistir, eu vi alguma coisa. E assim, no momento onde tem tanto blockbuster por aí, né? E certamente o Leonardo não vai gostar do Missão Impossível com Tom Cruise. Não, esse eu vou. Vai? Vou, eu gosto. O Quarteto Fantástico é que vou te contar. Não, esse foi péssimo. É. E a Linda de Morrer com a Glória Pires e a filha nova dela? Ó, quem espera ir no cinema pra achar que vai ver Se Eu Fosse Você, não ia ver. Não ia. Não, porque é uma bobagem danada. O filme é muito fraquinho, o roteiro é péssimo, a história até que é interessante, mas o roteiro é muito ruim, ela tá tão sem graça, metida a gosto, não vale a pena, não perca tempo. Isso você tá falando de Linda de Morrer aqui. Linda de Morrer. Hoje. Não, olha, tá melhor na novela aquela bobagem que ela faz lá em Babilônia. Não, bobagem não, ela tá ótima em Babilônia. A pior é aturar Carminha de novo. Não. E por falar em novela... Gente, a gente mudou pra novela, volta pra pauta. Vamos voltar pra pauta. Quem são as atrizes? Gosta de Frank Sinatra? Ninguém. Todos nós gostamos de Frank Sinatra. Você sabia que o Paulo cantou muitas músicas do repertório também, quer dizer, que o Frank Sinatra também cantava? Nossa. Ele cantou, né? Ele foi da Orquestra Carlos Machado. Né? Enfim, festival 100 anos de Frank Sinatra no MAN. Com gente, palestras, com vídeos, com filmes. Vale muito a pena assistir. Essas palestras são gratuitas. Para assistir o filme sai a R$4. Então é muito importante. Gente, não precisa nem ver o filme, só ouvir a voz já viaja. The Voice, né? E para encerrar nossa agenda da semana, na quarta-feira vai ter a gravação ao vivo do CD comemorativo dos 10 anos do bloco Mulheres de Chico. Todo mundo gosta de Chico Buarque, todo mundo gosta das meninas cantando Chico Buarque. E vai ser na quarta-feira, dia 26 de agosto, às 8h30 da noite, no Solar Botafogo, ali na General Polidoro, 180 em Botafogo, tá? Solar Botafogo, gravação ao vivo do CD 10 anos do bloco Mulheres de Chico. Muito bom. É por aí. É por aí, né? Você vê que tudo que ele indica, que ele diz assim, eu não vi, mas eu iria, eu gosto, eu curto. Não, por exemplo, Mulheres de Chico eu assisto sempre, porque normalmente elas tocam mais tarde, dá pra eu ir. O filme eu assisti, Chaplin eu pretendo assistir, Serginho Malandro eu assisti, e por aí vai. O bailinho do Orlandinho eu não vou por causa do horário, mas eu sei que é um cara que faz boas coisas. E pode deixar que semana que vem eu vou falar Xangai eu irei. Benito de Paula certamente não vou dessa vez, mas já fui em várias outras anteriores. E por aí, Gigante Léo eu fui. E é por aí. Com certeza. Quem gosta de teatro, quem gosta de se divertir, quem gosta de samba, vai na minha que não vai se perder. Não vai se perder. Com certeza. Patrícia, a Luzia ligou aqui de Botafogo, ela perguntou, a lactose ele é um açúcar ou é uma proteína? Luzia, a lactose é a proteína do leite. Proteína do leite, tá bom. Luzia, mãe da minha mãe. Nome da minha mãe. Nasceu no dia 13 de dezembro. Eu descobri, olha só, eu conheço ele há um tempão. Agora que eu fui descobrir isso, né? Porque é o dia que eu nasci, né? Aí eu falei, no mesmo dia que eu? 13 de dezembro. Mas, Berenice, para nós encerrarmos com chave de ouro o programa de hoje,
Qual é a outra música? Nossa, aqui tá parecendo assim que nós Não, porque o nome da música é Toque de Amor. Isso. Toque de Amor. Você Então, sabe por que o Toque de Amor? Só porque aquela menininha que tá ali nos bastidores, ali, tá vendo? Aquela a nossa fotógrafa do dia? É, a fotógrafa, ela tá em lua de mel, gente. Não, ela tá em lua de mel? Ela tá em A lua de mel deixa as pessoas com frio. Ô, Aline. Claro, minha filha tá sem Toque de Amor. Como é que é? Perdeu muita energia, cara. Foi a mamãe que falou, hein? Olha aí, ó. Agora, Toque de Amor é pra você, minha querida, porque é a música preferida dela, que tem a nota musical Sol, que é a cor azul. Sol? É o chakra laríngeo, localização da região da garganta, parte posterior da nuca, envolvendo a glândula carótida. Tá? É o chakra, olha, pra nós aqui, ó. É o chakra da comunicação da palavra criadora. Ela dá muita criatividade pra gente. Então terminamos com chave de ouro, não falei? Não falei? Então, Aline, essa é pra você, tá? E é isso aí, gente, ó. Agora vocês já sabem, a gente vai estar aqui com mais meia hora, de 10 às 11h30. Então vamos encerrar e até terça-feira. 98,7.
do intervalo, você vai ouvir a número 1 em novidades. A número 1 em sucesso. 98,7. Rio. Rio, você ouve a melhor música. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Inverno, na pressão total. Rio, o jeito jovem de fazer rádio.